Deus, amém. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim para ele: ufa, estamos aqui. Ufa, chegamos. Estamos aqui na casa do Senhor para adorar e engrandecer o nome dele, amém? Glória a Deus. E eu queria fazer mais uma oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Espírito Santo, amado de Deus, assim como desde a abertura, Senhor, a tua presença é real, a tua presença, Senhor, é maravilhosa, Senhor, neste lugar, porque assim como a tua palavra diz, Senhor, o Senhor habita em nós. Então nós estamos aqui, Senhor, porque a tua presença nos trouxe. A tua presença, Senhor, a Pai, está abundante neste lugar. E nós queremos continuar, Senhor, profetizando e declarando, Espírito Santo amado, que o Senhor continue encontrando liberdade, assim como foi na adoração ao Senhor, na ministração dos dízimos e oferta. Em tudo a tua presença é maravilhosa. Senhor, a Pai, que seja abundante também, Espírito Santo de Deus, na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é poder. A tua palavra, Senhor, é o que esmiuça toda a penha do engano. É a tua palavra, Senhor, que é a espada afiada, Senhor, que corta, Senhor, a Pai, todo o mal. É a tua palavra, Senhor, a Deus, que nos santifica, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que nos coloca de pé, Senhor. É a tua palavra também que abate, Senhor, o orgulho e a soberba diante da tua glória, Senhor. Assim como é a tua palavra, Senhor, a prosperidade, Senhor, a transformar, Senhor, tantos quantos, Senhor, se achegar a ti, Senhor. Então seja por meio da tua palavra viva, Senhor, a ser ministrada, Senhor, a Pai, diante da tua presença, Senhor. Toma os nossos corações, toma a nossa mente, Senhor. Não permita, Senhor, a Pai, que nada roube, Senhor, o que é mais precioso, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, porque a palavra saiu dos teus lábios, Senhor, a Pai. A tua palavra era verbo, Senhor, a Pai. Senhor, a Pai, se tornou em carne, Senhor, e habitou no nosso meio. A tua palavra, Senhor, ela jamais passará, Senhor. Todas as coisas, Senhor, o tempo, tudo, Senhor, a Pai, passa, mas a tua palavra, ela permanece firme, Senhor, e santa, Senhor. Então seja a tua palavra, Senhor, a Pai, a agir, Senhor, poderosamente em cada um de nós. E é por meio, Senhor, a Pai, do teu nome, Senhor Jesus, que nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Oh, glórias! Aleluias! E quando o pastor Alexandre tinha me chamado para ministrar a palavra do Senhor, eu já estava assim com ela no meu coração. Mas a gente entende que em algumas coisas o Senhor, Ele tem o tempo certo para fazer e agir nas nossas vidas. E quando o Senhor ministrou a palavra comigo, eu confesso que eu fiquei assim com o coração temeroso, com o coração temeroso no Senhor. Porque quando o Senhor estava falando comigo, Ele falava justamente de um momento que eu estava vivendo. E eu falei assim: Senhor, assim como o Senhor está falando comigo no meu particular, a respeito dessa palavra que o Senhor está trazendo, o Senhor também tem para a sua igreja. Porque nós sabemos que o Senhor fala primeiro com os seus, né, com os vasos, e depois Ele transborda para a igreja. Então é simultâneo para as nossas vidas. E quando o Senhor me levava na escritura, e Ele ministrava muito forte e falava ao meu coração a respeito de medo. Olha para o seu irmão e pergunte para ele: você tem medo? Sim. Todos nós, de uma certa forma, tememos alguma coisa, né? Temos medo. Tem pessoas que têm medo
de aranha, tem pessoas que têm medo de barata, né? Principalmente as mulheres, rato, né, pastor? Tem pessoas que têm medo de chuva ou de escuridão. De alguma forma, o medo acaba impedindo as pessoas de fazer muitas coisas. O medo acaba escravizando. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração e Ele falava assim, a respeito. O medo no momento de uma decisão. Quantas vezes diante da presença do Senhor, o nosso espírito está pronto para fazer todas as coisas, não é verdade? Nosso espírito está ali lutando, valente, perseverando, mas às vezes no momento de decisões, o medo vem contra as nossas vidas para tentar nos impedir. Às vezes o medo vem para tentar nos bloquear e mostrar para nós que nós não temos capacidade de fazer aquilo que Deus está falando que nós temos capacidade. Então o medo muitas vezes nos impede. Eu não vou seguir à frente porque eu tenho medo de ser rejeitada. Eu não vou fazer isso porque eu já me machuquei lá no passado e eu tenho medo de ser machucada de novo. Não é verdade? E quantas vezes o medo, no momento mais decisivo das nossas vidas, nós fazemos o quê? Recuamos. Recuamos para não nos ferir. Recuamos para não sermos, de uma certa forma, humilhados. Recuamos muitas vezes por causa do medo, para não ouvir as pessoas falando o que pensam ao nosso respeito, quando na verdade Deus é que sabe o que Ele pensa ao nosso respeito, mas o medo da incerteza, da insegurança, acaba roubando a nossa alegria de prosseguir. Então o Senhor, Ele falava assim, que o medo no momento da decisão nos impede de conquistar aquilo que Deus já decretou na nossa vida. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Amém? E foi assim que o Senhor estava falando. E Ele falava ao meu coração, para mim, que há dois tipos de medo, né? O medo natural, né? E o medo que paralisa, que nos impede de prosseguir, e o medo de uma certa forma que nos protege. Qual a diferença desses dois medos? O medo que nos paralisa foi o que eu acabei de falar, que nos impede de prosseguir, que nos deixa estagnado, porque é melhor ficar parado do que prosseguir para não se machucar, que é essa paralisia. Eu não vou me aprofundar tanto naquilo que eu tanto sonho ou eu almejo, para mim não me machucar. Nós acabamos de vir de um retiro maravilhoso, que foi o das mulheres. Foram 3 dias abençoados diante do Senhor. E ali o Espírito Santo ministrou tremendamente com todas nós no particular. Trouxe sonhos de tempos atrás, eu mesmo, comigo o Espírito Santo trouxe situações de anos atrás, que estava adormecido. E que de uma certa forma diante do Senhor, eu não quis me expor por causa do medo. Senhor, mas foi assim lá no passado, e como que o Senhor vai reativar esse sonho em mim, se eu ainda, de uma certa forma, sinto medo de prosseguir? E lá no retiro foi tão maravilhosa todas as ministrações, porque o Espírito Santo falou tão poderosamente com todas nós, e em particular comigo, que eu falei, Senhor, o Senhor é tão lindo, porque o Senhor reativa sonhos, o Senhor traz de volta aquilo que estava adormecido, o Senhor levantou aquilo que estava parado. E é tão maravilhoso porque o Senhor nos dá uma nova injeção de ânimo para prosseguir. E aquela paralisia que ficou lá atrás já não existe mais, porque o Senhor nos deu um novo fôlego, né, pastora Márcia? O Senhor nos deu um novo ânimo. E aí o medo, muitas vezes, que nos paralisa, nos impede de enxergar a grandeza de Deus, e que Deus pode todas as coisas, que Deus pode tirar o receio, que Deus pode tirar a angústia, a depressão, que Deus pode tirar aquela mágoa que está ali parada. Olha, Senhor, eu fui tão ferida que eu prefiro ficar aqui paradinha,
para mim não me machucar mais, para mim não me envolver mais. E tudo isso é paralisia. E já por um outro lado, o medo que protege de uma certa forma, é quando nós temos também temor ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Então temer a Deus de uma certa forma, é ter ali um receio no coração quando nós pensamos em pecar. Quando nós pensamos em praticar Lashon Hará, né, pastor? O pastor nos ensinou. Temos o temor no nosso coração, o medo de uma certa forma, de não sermos fiéis com a palavra de Deus. Quando nós sentimos esse tipo de medo, esse tipo de temor, esse medo, esse temor é o que nos protege de não nos machucarmos, não é verdade? De nós não nos envolvermos com coisas que não agradam a Deus. É a mesma coisa quando nós ensinamos para os nossos filhos que são pequenininhos, né, que estão na fase de aprendizado, que nem a Rebeca, o Daniel, que são pequenos, estão aprendendo bastante coisa. E é óbvio que toda criança, quando está aprendendo, ela vai se machucar de uma certa forma. Uma vez o Daniel lá em casa, ele chegou e a primeira coisa que ele foi fazer é colocar a mão no fogão, e eu estava cozinhando. E eu falei, não faz isso, porque se você colocar a mão você vai se queimar. Então toda vez quando ele chega lá, ele fala, aqui não, né, vovó? Aqui não pode, né, vovó? Eu fiquei com medo. Eu falei, isso é para você aprender, porque toda vez que a vovó estiver no fogão, se você colocar a mãozinha, você vai se queimar. Então isso é uma forma de se proteger, dele não se machucar. E daí o Espírito Santo foi falando ao meu coração essas duas diferenças, do temor e do respeito ao Senhor e do medo que nos paralisa. Só que de contrapartida o Senhor me levava lá, que eu queria que a igreja fosse abrindo comigo, que fica lá em 1 João 4,18, que foi a palavra de abertura que o Senhor trazia ao meu coração. 1 João 4, versículo 18. Se nós temos tanto medo, como que esse medo ele pode ir embora? Como que tantos receios, tantas limitações, tantas dificuldades, tantas coisas que tentam nos paralisar, de acreditar que as coisas podem mudar, como que esse medo pode ir embora? E foi aí que o Senhor ministrava ao meu coração, segundo a tua palavra, que fala aí, aqui no 18, que fala assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então olha só que tremendo. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus é tão perfeito, é tão grandioso, é tão sobrenatural que muitas vezes nós não compreendemos esse amor de Deus. Como o amor do Senhor pode ser tão infinito e tão grande para as nossas vidas e incompreensível nas nossas limitações. Mas se tem uma coisa que o Espírito Santo é tão perfeito nas nossas vidas, com o amor dele, é que ele nunca vai invadir o nosso espaço. Ele, na abundância infinita do seu amor e da tua fidelidade, ele jamais vai invadir o espaço da Andréia. Jamais vai chegar destruindo, arrasando, não. Ele vai chegar com o amor perfeito, com a fidelidade perfeita, com a pureza perfeita e com o amor dele tão sublime, tão maravilhoso. Quando o Senhor se achega perto de nós, é tão maravilhoso com o amor dele, que tudo cai. Cai aquilo que nos limita, o nosso eu é mostrado, as nossas falhas o Senhor faz aparecer,
Tudo isso com o amor dele, da sua presença. As nossas dificuldades é trazida à tona. As murmurações muitas vezes, com a presença do amor do Senhor, quando Ele chega perto de nós, é trazido à tona. Tudo isso com a presença de Deus. Mas se o amor de Deus lança fora todo medo, por que muitas vezes a gente ainda tem medo da presença do Senhor? Sendo que Ele é amor. Se Ele é amor, por que nós temos tanto medo ainda? Tanto que na palavra do Senhor fala que o amor de Deus lança fora, porque o medo supõe castigo. Quando nós temos medo da presença de Deus, é porque nós achamos que Deus vai nos castigar. E nós deixamos de acreditar que a presença do Senhor com o seu amor é tão infinito, é tão poderoso, que com a presença dele, ele não vem para nos castigar, mas ele vem para nos dar oportunidade para que a gente possa reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que nos impede de prosseguir, aquilo que é pedra de tropeço nas nossas vidas, aquilo que nos causa medo. Então, com a presença do Senhor, Ele vem para abrir os nossos olhos. Ele não vem para nos castigar. Olha, você fez isso, então olha, eu vou te castigar. Mas cadê o amor do Senhor? Não, o amor do Senhor lança fora todo medo. O amor do Senhor, ele é tão maravilhoso que ele lança fora aquilo que para nós é pedra de tropeço. Se o medo de nós crermos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, se isso é como uma paralisia para as nossas vidas, com a presença do Senhor, com o amor dele infinito, ele vai lançar fora todo esse medo. Se o medo de não crer que a nossa família pode ser restaurada, salva e liberta, se isso é como uma paralisia, olha para o seu irmão, fala para ele, o amor de Deus vai lançar fora esse medo. Se é a falta de perdão, se é a falta de amor, porque a palavra do Senhor fala que assim como Ele nos amou de uma tal maneira, nós também temos que amar os nossos irmãos, nas suas limitações, nas suas fraquezas. Como que nós podemos dizer que nós amamos Deus, se muitas vezes no nosso coração há um temor, há um receio de não se envolver a tal ponto para não se machucar? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não vivemos somente daquilo que nós falamos. Porque se tem uma coisa que Deus faz tremendamente, é confrontar os seus filhos. Porque a gente só pode falar aquilo que vive. Então, se nós vivemos o amor de Deus, obviamente nós vamos ser confrontados a demonstrar esse amor, né, Sabrina? Né, Vitória? Né? É verdade. Porque se nós dizemos que amamos ao Senhor, se a gente vem na casa de Deus, levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, declaramos que Ele é lindo, maravilhoso, e realmente Ele é sublime e maravilhoso. Mas muitas vezes nós temos resistência com algumas situações, ou até mesmo dentro de casa. Como que nós podemos dizer que amamos Deus? Porque Deus, Ele está refletido na Sabrina, está refletido no pastor Alexandre, na Maria, né, Maria? Está refletido em mim, Selma. Então como que eu não posso amar a Sabrina se eu estou vendo Deus? Como eu não posso amar o meu próximo se eu não estou vendo Deus? E aí o Espírito Santo falava ao meu coração que quando Ele vem com a presença dEle, Ele vem para lançar fora toda essa resistência. Porque verdadeiramente nós temos que falar, Senhor, nós te amamos. Então eu olho para o meu próximo, assim como Ele olha para mim nas minhas limitações. Porque nós não somos perfeitos. Não é verdade? Nós temos as nossas falhas, nós temos muitas vezes as coisas que nos impedem de prosseguir. Mas o amor do Senhor é tão maravilhoso que nos constrange a tal ponto
que nos faz entender que se nós falamos, Senhor, nós te amamos, nós temos que expressar isso ao próximo. Não é verdade? E aí o Senhor me falava assim, a respeito de que muitas vezes ainda há cativeiro, ainda há algemas prendendo muitos dos filhos do Senhor, porque ainda não consegue demonstrar esse amor. Porque já foi tão ferido, tão machucado na alma, que não consegue expressar esse amor, porque tem medo de mostrar esse amor e ser machucado de novo. Mas se o Senhor Jesus veio, levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, não é para nós carregarmos mais isso sobre nós, porque o Senhor Jesus já levou sobre ele. O Senhor Jesus já levou sobre ele a condenação, a falta de perdão, a misericórdia. O Senhor Jesus já levou sobre ele tudo isso. Então muitas vezes quando nós vemos alguma situação nas nossas vidas, que a gente não tem força, tem medo, tem resistência de enfrentar, nós damos permissão para o inimigo nos aprisionar. Nos aprisionar no medo, nos aprisionar na falta de perdão, nos aprisionar em deixar de acreditar que Deus pode liberar uma vida. E daí o Senhor me fazia lembrar da época em que eu me converti, de muitas situações que eu passei dentro da minha casa, até ter o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Foi um processo doloroso, mas o Senhor, Ele nunca expõe as nossas vidas para nos ferir mais ainda. Ele não quer nos ferir, mas Ele quer que a gente enfrente a situação para ser curado. Então olhe para o seu irmão e fala para ele, não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai nos confrontar. Na nossa trajetória, naquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele vai confrontar as nossas vidas. Ele vai confrontar os nossos medos. Porque assim como foi com Jó, que aquilo que ele temia, o que aconteceu? Sobreveio sobre ele. O que ele temia, o que ele tinha medo, sobreveio. Mas não para prejudicar, não para humilhá-lo, não para destruir ele, mas foi uma oportunidade que ele teve de reconhecer a grandeza de Deus. Então quando Deus nos confronta em alguma situação, não é para nos destruir, mas é para mostrar que, olha, você vai conseguir, Teresa. O Senhor vai conseguir, pastor Alexandre. Eu vou conseguir, Selma. Porque nós só podemos vencer se nós lutarmos e prosseguirmos. Não é assim que acontece? E aconteceu algo tão maravilhoso também nesse retiro. Esse retiro está rendendo frutos, oh glória. Que, olha só o que aconteceu, algo muito peculiar. Eu não cheguei a falar com ninguém, mas Deus sabia desse medo. Um dos desejos que eu tinha no meu coração era de andar de tirolesa. Desculpa, gente. Andar de tirolesa. Foi muito engraçado. Ai, Senhor, foi um mico. Mas olha só, no retiro anterior a esse que nós fomos, a tirolesa de lá era enorme, atravessava o rio, era uma loucura. E eu cheguei a ficar olhando assim para entrar na fila, falei assim, ah não, não tenho coragem, tenho medo. Aí todo mundo passou da minha frente, eu saí pela culatra, não tive coragem. Aí tá, passou. E quando foi nesse retiro, olha o que aconteceu. Vê como Deus confronta a gente. Até nas coisas naturais. Pode parecer bobo, mas não é. Aí quando as meninas falaram assim, ai, vamos lá para tirolesa, que não sei o quê. Aí na hora eu já lembrei do que tinha me acontecido lá no passado. Eu falei, ai, não vou não. Fiquei morrendo de medo. E aí eu fiquei observando, falei, mas ela é tão baixinha, por que eu vou ter medo, que não sei o quê. Aí cheguei lá, vi todo mundo passando, né, Teresa? Teresa subia, descia, e levava as mulheradas e descia de novo. Algumas ficaram entaladas como eu, né? Mas foi o shorts.
Então, e aí eu fiquei observando, aí chegou a minha vez. Nossa, no primeiro degrau, no segundo, quando chegou lá no topo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Minha mão começou a transpirar, eu comecei a transpirar, eu falei, Deus, eu quero descer. Eu quero descer, eu quero descer. Aí na hora me veio a voz do Espírito Santo e falou assim, você vai deixar esse medo te vencer? Eu falei, não, Senhor. Amém, seja o que Deus quiser. É tão baixo, a tirolesa, tão baixo. Aí foi com tudo, gente, mas foi algo tão extraordinário. Foi tão maravilhoso que aos olhos naturais parece ser uma coisa tão simples, mas não é. Mas foi um medo que eu precisei vencer ali naquele momento. Então pode vir outra tirolesa, baixinha. Então assim, foi um momento que Deus também tratou ali comigo. Se você deixa as coisas pequenas te vencer, como que vai ser quando vier coisas grandes? Fala para o seu irmão, então não tenha medo, em frente, porque o Senhor é contigo. Fala para ele, o Senhor é contigo. Olha que tremendo. E aí foi, eu queria subir mais vezes, mas não deu, né? Porque a fila estava enorme. Mas aí a gente já foi para um outro brinquedo que era alto também. Eu falei, Senhor, agora eu vou para as alturas. E foi maravilhoso, porque esse medo não teve mais o poder de me dominar. Assim como outras situações também. Às vezes é ministerialmente. Muitas vezes as pessoas olham os servos de Deus aqui em cima e acham que é a coisa mais fácil, né, pastor? Mas não é fácil. Não é fácil subir aqui para louvar ao Senhor, para ministrar ao Senhor, até mesmo para cuidar da casa de Deus. Muitas vezes não é fácil. Quantas vezes o inimigo tenta afrontar? Quem é você? Por que você vai fazer? Por que você vai dançar? Quem é você? Por que você vai interceder pela sua família? Por que você vai lutar pelo seu casamento? Não é assim que o inimigo faz? E muitas vezes, se a gente deixar o olho natural vencer, a gente não faz mais nada. A gente fica paralisado, como a palavra do Senhor está falando. Nós paralisamos. Eu não vou enfrentar essa situação porque eu não quero me machucar mais. E quantas vezes eu fiquei desviada durante 4 anos. Porque quando eu me converti ao Senhor, eu era casada e o pai dos meus filhos, na época, ele era alcoólatra, bebia muito. E quando eu ia para a igreja, era um horror, né? Porque ele saía quebrando tudo. E ele tentava me matar com faca. E quantas vezes ele já não tentou entrar dentro da igreja para me bater. E, nossa, era uma bênção. Mas isso só aconteceu quando eu cheguei e falei para ele, olha, eu amo você como esposo, mas entre você e o Senhor, eu vou ficar com o Senhor porque eu sei que Ele é poderoso para transformar a sua vida. Eu não posso, mas o Senhor pode. A partir do momento quando eu abri os meus lábios para falar que eu queria o Senhor na minha vida, que eu já estava desviada, foi no momento que eu retornei para os braços do Pai. E quando eu decidi verdadeiramente ir para os caminhos do Senhor, foi quando Satanás se levantou. Aí ele bebia mesmo e fazia coisas absurdas e era só Jesus na causa. Eu chegava da igreja, quantas vezes do culto abençoado, com a palavra abençoada, tinha sido batizada no Espírito Santo, nossa, era tremendo. Chegava em casa, era um caos. Panela para tudo quanto é lugar, roupa para tudo quanto é lugar. Era um inferno, era um inferno. Polícia quase todos os dias na minha porta. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Espírito Santo ministrou o meu coração. E falou que muitas vezes quando as coisas do passado vêm na nossa memória, não é para ficar mexendo, não é para mexer na ferida, porque a ferida já cicatrizou com o sangue do Cordeiro. Mas isso serve para como auxílio e testemunho para outros que estão passando também. A nossa vida, ela é como testemunho para os nossos irmãos. E foi difícil o processo que eu passei. Mas foi tão maravilhoso que na trajetória, em todo o tempo, o Senhor falava, não tenha medo. Fique firme, não tenha medo. E a cada dia as coisas piorando. Piorando, piorando. E o Senhor, fica firme, fica firme. Resumo da história, irmãos.
com todo o processo que eu passei, o trabalhar de Deus foi muito maior na minha vida do que na vida do pai dos meus filhos. Porque nesse processo em que eu passei com o Senhor, eu tive a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aquele encontro que marca as nossas vidas. Eu tive a oportunidade de liberar verdadeiramente perdão. Eu tive verdadeiramente coragem de olhar nos olhos daquele que me feria e liberar com o amor de Jesus, o amor verdadeiro que fala que o amor do Senhor lança fora todo medo. E no momento em que eu declarei verdadeiramente, olha, eu te amo em Cristo Jesus e te perdoo por tudo que aconteceu, ali, gente, nossa, foi tão tremendo que o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver as algemas que me prendia, da mágoa caindo por terra. Olha que coisa tremenda. E é assim que o Senhor quer nas nossas vidas. Ele não quer que as coisas do passado, ou até mesmo as coisas atuais que nós vivemos, venham nos aprisionar no medo. Sabe, o Senhor não quer que a gente viva de uma aparência. Na casa dele está tudo lindo, tudo maravilhoso, e nós passamos peleja dentro de casa, mas lá em casa é em casa, aqui na igreja é igreja. Não. O Senhor quer que nós tanto vivamos a plenitude na casa dele, que é maravilhosa, como principalmente dentro da nossa casa. Só que muitas vezes o Senhor vai requerer muito mais da gente do que daqueles que estão do nosso lado. Porque nós somos o reflexo do amor do Senhor. Nós refletimos o amor verdadeiro. Porque como é que eu posso falar para os meus filhos que eu os amo se eu não demonstro? Se é muito mais fácil eu demonstrar para o meu irmão, para a Aline aqui dentro da igreja, que não me faz nada, do que com os meus dentro da minha casa. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que essa plenitude de amor transborde tanto aqui, né? Como lá no nosso lar. E quando o Senhor me confrontou, quando o Senhor tratou isso em mim, foi tão maravilhoso, que o Senhor começou a trabalhar na minha vida ministerialmente. O Senhor começou a fazer tantas coisas maravilhosas. Fui batizada no Espírito Santo, porque a falta de perdão te impede de ser batizado no Espírito Santo. Porque muitas vezes ainda não há batismo na igreja. Porque quando o Senhor ele traz à tona, não é para envergonhar a gente. Mas o Senhor ele traz à tona para ministrar conosco. Assim como veio a vida de Jó, quando ele passou toda aquela situação. Veio à tona aquilo que ele temia. Mas foi necessário para que o Senhor o honrasse. E foi dupla honra. Tudo que ele perdeu, o Senhor honrou ele duplamente. E é assim que acontece com as nossas vidas. É doloroso o processo. É confrontante, porque o Senhor nos confronta. O Senhor ele não vai ficar assim, ó, tá doendo, né? Espera um pouquinho. Não. O Senhor vai fazer que a gente passe. É igual quando uma criança, quando ela está em processo de andar, não é verdade? Ela vai cair, não é assim que acontece? Ela vai se machucar muitas vezes, mas o pai está sempre ali na retaguarda. Se nós, sendo pai, nós não poupamos nossos filhos de aprender a andar, que vai se machucar, que dirá Deus, que tem todo esse cuidado conosco, que dirá o Senhor. Então ele não vai poupar as nossas vidas, mas ele vai permitir, olha, ande porque eu sou contigo. Não tenha medo porque eu sou contigo por onde quer que andares. É isso que o Senhor fala para cada um de nós. Se há situações que precisa ser transformado, fala para o seu irmão, então permita. Fala para o seu irmão, permita ser transformado. Porque o Senhor ele vai confrontar as nossas vidas. E muitas vezes esse confronto aparentemente parece ser ruim, mas não é. Não é ruim. É necessário para que nós cresçamos. É necessário para que a gente sinta a plenitude do amor do Senhor. Porque o Senhor quer que nós vivamos aquilo que nós pregamos.
Se nós falamos, Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus que restaura. E por que nós falamos somente aqui? O principal motivo tem que ser dentro da nossa casa. O principal lugar de adoração e de louvor tem que ser dentro do nosso lar. Tem que ser o altar da nossa casa, tem que ser o principal. Porque o estarmos aqui na igreja é só uma consequência daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. Porque se nós vivemos essa plenitude que nós vivemos do amor do Senhor, que lança fora todo medo, então quando nós chegarmos aqui na igreja, vai ser só um transbordar. Vai ser só um transformar, vai ser um lagar do Senhor nas nossas vidas, porque é isso que Ele quer fazer. Mas se mesmo assim, dentro do nosso lar, quantas vezes eu não cheguei na igreja, na casa do Senhor, ainda resistente, ainda com o coração fechado, pelo processo de libertação. Quantas vezes Deus não usou a vida de pessoas para orar por mim? E não é vergonha. Porque a palavra do Senhor fala que nós mesmos não sabemos como interceder, mas o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então Ele vai usar pessoas para nos tocar através do poder dEle. Então fala para o seu irmão, deixa o Senhor te usar nesse processo de amor. Porque o amor do Senhor é tão maravilhoso, gente. O amor do Senhor, ele é tão sublime que não tem explicação. E eu lembro uma vez que eu estava chegando do trabalho, que eu moro ali perto do Ipiranga, eu lembro que eu estava subindo assim a ladeira, e quando eu virei a esquina tinha um grupo de pessoas, acho que eles estavam evangelizando, e daí eles estavam fazendo uma pesquisa. Aí perguntaram um monte de coisa, né? Eu respondi. E aí eles fizeram uma pergunta. Se Deus é amor, por que o mundo está do jeito que está? E por que a humanidade sofre? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mas como assim? Aí a menina perguntou de novo, mas se Deus é amor, por que há estupro? Por que há morte? Por que há roubo? Por que há violência? Aí eu fiquei olhando para a cara deles e eu falei assim, Deus, Ele é amor. E Ele deu essa liberdade em nós de vivermos esse amor. E essa liberdade que se chama amor é o livre-arbítrio de escolha. Deus te deu esse livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer. Se você quer viver a plenitude do amor, da misericórdia de Deus, ou se infelizmente você quer viver de acordo com os padrões do mundo. Então, a culpa é de Deus? A culpa não é de Deus. E daí eles ficaram me observando, ficaram me olhando, eu falei, mas é verdade, Deus, Ele é amor. Ele vai exercer com justiça, sim. Ele vai atuar de uma forma que vai repreender o mal? Sim, Ele vai fazer isso. Mas Ele jamais vai interferir com o seu amor no livre-arbítrio que Ele deu para cada um de nós. Ele não vai fazer isso. E daí eles ficaram me olhando e não perguntaram mais nada. Aí tinha uma outra pessoa do meu lado que respondeu totalmente ao contrário. Mas Deus não está ligando para a gente, Deus não está nem aí, Deus está lá, se eu fosse... Nossa, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, quanta ignorância, quando não se tem o conhecimento de Deus. Porque Deus é ruim, porque é tanta criança na rua, é tanta miséria, mas por quê? Porque se o homem vivesse a plenitude do amor, da misericórdia de Deus, pode ter certeza, nada disso estaria acontecendo. Não é verdade? Então fala para o seu irmão, viva a plenitude do amor de Deus. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja cansativo. Porque quantas vezes o inimigo não vem com sono. Eu lembro, irmãos, no culto de terça-feira, que era culto profético lá em Bertioga. Era o culto de pegar fogo. E às vezes eu sentava lá no fundo, mas me dava um sono tão incontrolável, principalmente na hora da palavra. Olha como Satanás é tão maldito. E eu lembro que veio um profeta de fora,
E ele estava pregando, aí ele olhou assim, ele fazia uns negócios meio esquisitos. E aí ele falou assim: olha, Deus está me mostrando um demônio com uma injeção na mão. Aí ele falou assim: você pode ver, tem muitas pessoas que do nada começam a dar um sono incontrolável. E eu era uma dessas, principalmente na hora da palavra. Aí ele falou assim: se coloca de pé. Aí todo mundo se colocou de pé. E ele começou a orar, a expulsar. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer tampar os nossos ouvidos, o inimigo quer tampar os nossos olhos, colocar sono incontrolável, impaciência, para quê? Porque ele sabe que no momento que a palavra dele for anunciada, a palavra de Deus, cadeias vão cair por terra, algemas vão ser quebradas e vidas vão ser libertas. É isso que ele faz. E foi assim comigo durante um bom tempo. Chegava na igreja, dormia. Aí chegava em casa, era um sono que eu não tinha sono para nada. Ficava até tarde assim, televisão. Eu ficava inconformada com aquilo. E o meu desejo de ser batizado no Espírito Santo. Mas toda vez que eu entrava a palavra, o sono vinha. Mas aí Deus enviou o servo dele, orou e foi maravilhoso. Aquilo não aconteceu mais. Então o inimigo, ele é astuto, gente. O inimigo, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. Ele vem para tirar a alegria do povo de Deus, para tirar esse brilho, esse amor que só vem do poder de Deus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, ó, acorda, vamos acordar. O sono vem, mas o Senhor fala, ó, acorda. Porque a palavra, ela é poderosa para transformar. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E ela vai surtir efeito naquilo que Ele já decretou sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque o amor dEle é maravilhoso. Amada, como que é seu nome? Estela, o amor de Deus para com a sua família é maravilhoso, Estela. Você não tem noção, sabe? Isso não é privilégio somente seu. Mas é o privilégio daqueles que vão ver a transformação naquilo que você tem buscado para a sua casa. Então fica firme, não tenha medo. Viu? O Senhor está mandando te dizer, não tenha medo. Tá? Olha para o seu esposo e fala para ele assim, olha, eu te amo. Fala para ele. Não tenha medo, Nai, tá vendo o medo? Fala para ele. Fala para ele, olha para ele, fala, eu te amo. Não deixa o inimigo te roubar. Fala para ele, olha para ele e fala, eu te amo. É isso que o inimigo quer fazer. Porque o Senhor estava ministrando no meu coração quantas vezes o inimigo já tentou roubar a alegria dela falar isso para o esposo dela. E com medo dela se ferir, ela se calava. Mas o Senhor está mandando te dizer que Ele lança fora todo medo. Aleluia! Porque Ele tem um projeto maravilhoso sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim como Ele tem com a minha casa, com a minha família. Fala para o seu irmão, Deus tem um projeto lindo para você. Então não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai nos confrontar sim. O Senhor, Ele vai expor sim, mas não é para nos envergonhar. Mas é para nos fazer, prosseguir, sem medo, porque a tirolesa não me impede mais, né? O falar eu te amo para o seu esposo já não te impede mais. E é isso que o Senhor quer fazer, é tirar esse medo, viu? E o Senhor ainda está falando mais, lá na sua casa, não tenha medo de expor o que você sente, tenha fé, abrace. Não precisa ter dia certo para você dizer, olha, eu te amo. Precisa ser só no dia das mães? Precisa ser só no Natal? Porque no dia, quando é Natal, é presente, é parente de longe, eu te amo. Depois de 5 minutos já está todo mundo brigando. Que é isso que acontece no mundo, sabe? Mas com os servos de Deus é diferente. Porque o amor do Senhor lançou fora todo medo. A palavra do Senhor fala em Romanos 8, versículo 12 ao 15, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia.
O Senhor não nos deu um espírito para nós ficarmos escravizados na carne com medo, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Se é para dizer eu te amo, eu te amo. Se é para louvar, vamos louvar. Se é para dançar na presença do Senhor, vamos dançar. Se é para chegar dentro do nosso lar e declarar, olha, Jesus é que reina aqui, é isso que vai acontecer. Porque foi assim que aconteceu na minha casa. Porque enquanto Satanás estava cirandando, eu estava presa no medo, na falta de perdão, e ele ganhando terreno dentro da minha casa. Mas a partir do momento quando Deus usou a vida dos vasos para ministrar o meu coração, para liberar o perdão, porque a falta de perdão, o Senhor está mandando dizer aqui, que a falta de perdão é legalidade para Satanás entrar dentro da nossa casa. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer fazer morada plena dentro do nosso lar. E quando eu cheguei dentro de casa, batizada com o Espírito Santo, saí abrindo a janela, saí ungindo tudo. E, nossa, isso foi de madrugada, só via vulto passando. Foi aí que o meu ministério profético começou a florar. Porque foi aí que o Senhor começou a abrir a minha visão. Eu vi coisas que eu nem imaginava que estava dentro da minha casa. Mas por quê? Porque eu estava escravizada no engano. Não, eu vou ficar aqui porque eu não vou me machucar. Eu vou ficar recuada porque eu não quero me machucar e eu estou com medo. Não, eu não vou fazer porque eu estou com medo. Não! Porque quando o Senhor colocou dentro de mim o espírito de ousadia, sai quebrando tudo, espiritualmente falando, né? Sai quebrando tudo, espiritualmente falando. Porque é isso que o Senhor quer. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não vai prevalecer sobre as nossas vidas, sobre a casa do Senhor, sobre este lugar onde o nome dele é glorificado, sobre a sua vida, porque o amor dele lança fora todo medo. Fala para o seu irmão, então, vá com fé. Aleluia. E para terminar, eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 13, que é uma escritura maravilhosa, que fala sobre esse amor pleno, esse amor maravilhoso. Amém? Todos acharam? Olha que lindo. Enquanto a gente lê essa palavra maravilhosa, eu gostaria de te convidar para já ficar de pé. Amém? Para nós compartilharmos juntos. Fala assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, amor sublime! O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é o nosso Rei maravilhoso, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava e raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oh, Deus lindo! É esse amor supremo, é esse amor sublime, é esse amor que nos faz crer que mesmo quando tudo ao nosso redor está dizendo que não, é esse amor sublime, esse amor perfeito que te diz: olha, vai, não tenha medo, eu sou contigo. Você não está vendo nada agora, mas vai, que mesmo que você tenha fé, mesmo que você tenha esperança, você pode fazer tudo, mas é o amor sublime e verdadeiro que vai prevalecer. É esse amor que tudo suporta, é esse amor verdadeiro que crê, que não tem inveja, que não se alegra com a injustiça desse mundo. O amor verdadeiro do Senhor não se alegra com as coisas que a terra tem feito, mas Ele diz que Ele é fiel, Ele é maravilhoso para fazer todas as coisas. E é esse amor que o Senhor quer que a gente reflita verdadeiramente. De você abraçar o seu irmão, abraça o seu irmão. Você não está abraçando somente o seu irmão, mas você está tendo a oportunidade de ser abraçado por Deus. Oh, aleluia. Nildo, abraça o irmão ali, porque é Deus que está te abraçando. E você está tendo a oportunidade de abraçar Deus, porque nós falamos que amamos a Deus, então nós amamos o nosso irmão. Então nós amamos Deus. Oh, que coisa linda! Que coisa linda! É isso que o Senhor quer, que a gente não perca esse amor. Por mais que a tristeza invada, por mais que a situação tente nos impedir, mas que a gente não perca esse amor. A palavra do Senhor fala que por causa de tantas coisas que têm acontecido, o amor de muito vai se esfriar. Mas eu profetizo em nome de Jesus que não será assim com a igreja de Cristo, amém? Não será assim conosco, porque não adianta falarmos em línguas, não adianta nós termos todo o conhecimento, se nós não tivermos o amor verdadeiro para suportar as fraquezas e as limitações do nosso próximo, de nada valerá. Porque o que vai prevalecer é o amor supremo. Porque foi esse amor supremo que nos deu a vida, que foi Jesus. Foi esse amor que sofreu para que nós tivéssemos vida. E é esse amor que Ele quer que nós reflitamos, não de palavras, mas com atitudes. É isso que o Senhor quer, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, Deus lindo, Deus lindo, Deus lindo.